Bom dia! Você está preparado para enfrentar os desafios da vida? Deus abençoe você nessa sexta-feira. Ótimo dia, iniciando aí a sexta-feira, sabendo que a gente está aqui de segunda a sexta com as nossas devocionais. Já te convido a você que está chegando na nossa rede social agora, não sabe o que é isso. Nós somos o grupo Comando Oração, devocionais de segunda a sexta, nas nossas redes, Instagram, TikTok e YouTube. Só você procurar Comunhão e Adoração que você acha. E também temos o nosso culto, que já é uma interação mais direta ao vivo, é uma live do Instagram, Comunhão e Adoração 2023, toda segunda-feira. Então estamos chegando no final de semana, segunda-feira vai ter o culto, às 21 horas aí no nosso Instagram, e você também é o nosso convidado. Então você faça parte das devocionais e também do nosso culto. É isso, que Deus abençoe você. Temos um grupo no WhatsApp que você pode também se aproximar e viver vida na vida aí com a gente. Mas vamos para hoje? Vamos. Ontem fizemos um movimento lindo aí com as famílias na rede social. Então, a gente sempre traz a palavra do Senhor e um desafio para você. E hoje o tema é em frente, em frente. A frase é por meio do processo que amadurecemos para alcançar o que Deus tem para a nossa vida. A palavrinha processo, às vezes, chega a fazer a gente tremer, não é? Mas que enfrentemos. Márcio vai ler para a gente 1 Reis 19, versículo 4. Vamos ler a palavra do Senhor. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu a vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tire a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Elias, né? Palavras do profeta Elias. Profeta poderoso, homem de Deus, mas que viveu esse momento aí. Quem nunca? Quem nunca? Então, fortaleça o seu coração. O Senhor quer que você enfrente os desafios. Vamos entender a palavra dele? Fugir é uma resposta comum diante de crises e conflitos, uma tentativa rápida de escapar das responsabilidades que nos desafiam. Casais, pais, filhos, enfim, muitas vezes optam pela fuga, evitando o enfrentamento de compromissos essenciais. Quantos casais se distanciam por receio de encarar as responsabilidades de fidelidade e honra? Quantos pais, sentindo-se incapazes, fogem da tarefa de educar os filhos, especialmente no que diz respeito à disciplina? E quantos filhos fogem do lar em busca de uma falsa liberdade? A fuga de Deus também é uma realidade para aqueles que relutam em assumir o compromisso com a santidade. A natureza humana, ilustrada pela fuga de Adão e Eva após o pecado, mostra como esse comportamento está enraizado em nossa carne. Até mesmo profetas de Deus, como Elias, sofreram essa pressão, a fuga, motivada por medo, insegurança ou culpa diante do peso do pecado. Mesmo compreensível em certos momentos, a aversão ao confronto revela raízes não resolvidas. Enfrentar a orfandade, por exemplo, exigiu de mim, diz o autor, superar o receio do confronto, pois este nos retira da plateia e nos coloca no ringue da luta. Hoje, quero encorajar você a enfrentar os problemas em vez de ceder à tentação de fugir ou tentar colocá-los debaixo do tapete. Encarar as responsabilidades com fé e coragem é crer que Deus já lhe deu a capacidade necessária para vencer e superar. Amém. Por mais desafiador que o confronto possa parecer, saiba que este é o caminho para que você alcance a transformação e o crescimento. Não tem jeito. Precisamos enfrentar os nossos gigantes. Precisamos olhar as situações que estão
crescendo, se agigantando, estão diante de nós e precisamos agir. Não podemos, como meninos, fugir. Precisamos olhar nos olhos, precisamos sentar, conversar e resolver. Lógico que precisamos da orientação do Senhor, porque muitas vezes vamos resolver por nossas próprias forças e vamos resolver de forma errada. Mas o importante é que você enxergue a situação que está acontecendo aí dentro da sua casa, lá dentro do seu trabalho, lá na sua escola, na faculdade, ou até mesmo dentro de você. Muitas vezes as pessoas dão cabo da sua vida porque os conflitos estão dentro delas mesmas. E aí não tem ninguém para conversar, não tem direção para tomar e toma uma decisão mais drástica. Elias fez essa oração ao Senhor, essa oração forte, pedindo a sua morte. Imagina o ápice de depressão que aquele homem não estava para pedir isso ao Senhor. E o autor vem elencando, né, cada um, casais, pais, filhos, ou seja, ele nos encontra, o autor nos encontra em uma posição dessa e faz a gente olhar o que estamos vivendo e ele nos conduz a um enfrentamento, a realmente olhar no espelho, né? Olhar aí nos olhos do nosso problema. Quer beber uma aguinha? Olhar aí nos olhos do nosso problema. E seja uma tosse, né? Seja uma tosse. Tem um copinho aqui, que é uma água. Vou preparar uma água aqui para ele, gente. É assim mesmo, né? Enquanto a Gisele coloca ali a água ali no copo, ela falou sobre sobre gigante, né? Uhum. E a gente precisa entender que eles vão aparecer nas nossas vidas, né? E aí, como é que você faz? Faça como o Davi, né? Que colocou-se diante do gigante, e era ali um filisteu que estava afrontando o povo, né? Uhum. E ele foi com aquele confronto, mas ele trouxe o Senhor com ele, né? E colocou o Senhor e disse: você vem a mim com arma, espada, mas eu vou contra você com o Senhor dos Exércitos. Então, nós somos pessoas que a gente tratou de fé, né? Uhum. Na terça-feira, como Pedro teve ali a questão de andar sobre o mar, mas passou por alguns problemas. Os problemas são inerentes à nossa vida. Sim. E como nós vamos enfrentá-lo? A minha dica é com o Senhor do lado. Não temendo, em frente, e com a ajuda do Senhor, eu tenho certeza aí que você vai lograr êxito aí nas suas dificuldades. Agora eu vou beber minha água. Bebe sua água. Enfrente seu problema. Resolva aí esse problema aí, beba sua aguinha. Que hoje você seja desafiado. Gente, não é fácil, não. Às vezes é melhor a gente tapar o sol com a peneira, como os antigos falavam, ou jogar para debaixo do tapete. Só que nada disso resolve. Tenta tapar o sol com a peneira, não adianta. Não consegue tapar. E tenta colocar seus lixos embaixo do tapete. Ele vai continuar ali. E dependendo do que seja, vai exalar um odor ruim se ficar ali por muito tempo. E não adianta, você vai colocando ali, dá para ver um montinho ali. Não adianta. Uma hora isso virá à tona de forma muito mais difícil de resolver. Então, que o autor, o que Deus colocou no coração dele, o que ele traz para nós hoje, é essa certeza do enfrentamento em frente, com o Senhor, e amadureça. Não somos mais meninos que vamos, que as coisas vão passar com um beijinho da mãe, né? Paulo fala disso em Coríntios, né? 1 Coríntios 3, se não me engano, que antes, no início, a gente pensava como menino, agia como menino, sentia como menino. Mas quando a gente deixa as coisas de menino, quando a gente se torna homem, a gente precisa deixar essas coisas de agir como um homem. E esse homem não é um homem sexy, né? Pessoas maduras já enfrentar. Com certeza os problemas vão ser quase que diários. Tem gente que fala assim, vou enfrentar o leão aí diário, mas tem hora que vem 5, 7 leões. A vida é assim, gente.
mas a gente precisa enfrentar e temos o Senhor conosco aí para batalhar com as nossas batalhas, guerrear as nossas guerras, para que a gente possa estar passando aí por essas dificuldades. A palavra do Senhor fala que a gente teria aflições, teria dificuldades, né? Mas nosso alvo é Cristo, nosso alvo é a eternidade, o céu. Amém. Vamos orar? Que você faça a sua oração aí, você sabe se você tem problemas a enfrentar, e aí você hoje está sendo revelado, né, exposto a essa palavra, então vai ser a partir de você. Então, antes de tomar até a atitude de sentar e conversar, ore ao Senhor, peça direcionamento, sabedoria, o dia certo, a hora certa, seja sábio, para que não coloque tudo a perder, mas resolva, é em frente. Não há nada insolúvel para o Senhor. Quando você coloca o Senhor à frente, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso socorro, Ele é sabedoria, Ele é paz. Então, que o Senhor reine com a sua paz sobre a sua situação, problema. Vamos orar? Senhor, obrigada por trazer a nós nessa manhã a certeza de que todos enfrentam problemas. Uns em maior escala, outros em menor, mas não tem ninguém vivendo em pastos verdejantes. Nós temos sim lutas, e às vezes são em relacionamento, às vezes são problemas de geração entre pais e filhos, às vezes perseguição no trabalho, às vezes não estamos conseguindo assimilar as matérias na escola, na faculdade. Senhor, podem ser N problemas. Nós pedimos hoje a ousadia do Espírito Santo do Senhor para que possamos enfrentar e não correr dos problemas, não querer fugir dos problemas, porque, na verdade, os problemas existem para que sejam resolvidos. Por isso, nós pedimos clareza sobre as situações que estamos vivendo e, se precisamos sentar, conversar, se precisamos tomar o primeiro passo em perdoar, Senhor, haja. E aí eu peço ao Senhor, que é onisciente, peço que o Senhor haja em cada um que está assistindo essa devocional, na realidade que eles estão vivendo, que o Senhor dê a eles a porção que precisam, de ousadia para enfrentar, a sabedoria de como agir para enfrentar, tirando deles o medo e o receio, sabendo que o Senhor não nos fez fracos, pelo contrário, temos em nós um espírito de ousadia e que nós possamos sempre pedir orientação e direcionamento do Senhor, que possamos colher os frutos e amadurecer e ver situações resolvidas e seguir. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos terminar essa semana assim. Talvez o final de semana seja o tempo para uma conversa, para um bate-papo, para colocar as cartas na mesa e resolver os problemas. Enfrente seus problemas. Eu venci aqui a minha tosse, né? Que você tenha um ótimo final de semana. Amém. Coloque seus problemas diante do Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Até segunda.